Fala, meus amigos, tudo jóia? Pessoal, primeiro aí, dê o like, siga o canal, ativa o sininho, tá? Para ajudar o canal a crescer. Comecei com o canal aqui, depois que meu irmão teve câncer, comecei a estudar e aí comecei a ajudar as pessoas espontaneamente e agora estou compartilhando os meus conhecimentos aí no canal, tá? Hoje eu vou falar sobre o glúten, pessoal. Eu fiz umas anotações aqui porque é muita coisa, então umas coisas que a gente esquece, tá? Bom, o que é o glúten? O glúten é uma proteína, né? Composta por duas proteínas, que é a gliadina e a glutenina. Gliadina e glutenina. O glúten pode ser encontrado no cevada, centeio, trigo e outros grãos, né? E muitas vezes ele é adicionado em produtos industrializados, como você coloca em temperos, ketchup, salsicha, e até alguns produtos de beleza, como batom. O glúten ele confere elasticidade e consistência à massa, né? A pessoa que vai fazer uma pizza, um pão, ele confere aquela elasticidade lá. Pessoal, interessante observar que o glúten ele é viciante, ele estimula receptores de morfina no corpo, que pode reduzir as dores e causar uma sensação de felicidade, né? De certa forma, pode ser uma razão pelas quais explica porque eles adicionam o glúten em produtos industrializados, né? Porque ele vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a dor, ele vai viciar, ele é viciante, né? Pessoal, basicamente as pessoas podem ter dois tipos de reação ao glúten. Vamos lá, primeira seria a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune em que o glúten vai para o seu intestino delgado, no seu intestino delgado ele provoca uma reação inflamatória e o seu corpo ataca o seu próprio intestino, né? O seu corpo, isso pode gerar uma atrofia das vilosidades intestinais. Vilosidades intestinais são estruturas no seu intestino que ajudam na absorção de nutrientes, né? Então, assim, como sintomas, eu vou citar aqui, né? Eu anotei aqui, ó, diarreia crônica, perda de peso, distensão abdominal, que são gases, anemia. A pessoa tem danos no intestino e acaba que ela tem uma dificuldade de absorção de nutrientes, né? A pessoa pode ter uma anemia e várias outras coisas. Perda de peso e outras, né? Essa aí é a doença celíaca. Aí, o que a gente vai tratar aqui mais profundamente é a sensibilidade não celíaca ao glúten, que já é outra coisa, um outro tipo de problema que você pode ter com glúten. Essa sensibilidade ao glúten não é tida como uma doença propriamente, né? Seria genes que você tem que geram uma intolerância ao glúten, uma sensibilidade ao glúten. A sensibilidade não celíaca ao glúten, ela atinge 6% das pessoas, segundo perspectivas mais conservadoras. E algumas mais realistas dizem que falam que ela atinge entre 30% e 40% da população. Só fazendo uma comparação com a doença celíaca, ela em tese atinge de 0,5% a 1% da população, né? E 95% das pessoas não sabem que tem doença celíaca. Qual que é a diferença básica da sensibilidade não celíaca da doença celíaca? É que na sensibilidade não celíaca você pode ter uma série de sintomas, só que você não tem o seu corpo não ataca propriamente o seu intestino. A única diferença é essa. Na doença celíaca, o sistema imune ataca o intestino da pessoa. Na sensibilidade não celíaca, sensibilidade ao glúten, né? Ela atinge outras coisas. Eu vou citar aqui a lista que eu fiz e é apenas exemplificativa. Vocês vão ver uma lista enorme, mas ela é exemplificativa, tá? Então eu vou ter que ler aqui. Produz uma série de danos, como danos neurológicos, danos no fígado, no pâncreas, danos na pele, tá? Eu tô falando da sensibilidade ao glúten. Doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide e até ganho de peso, né? Porque a ingestão do glúten leva a uma ingestão de um estado inflamatório crônico que aumenta o cortisol, a pessoa pode perder massa muscular e acabar ganhando peso. A pessoa pode ter SIBO. O que é SIBO? Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Ou seja, o glúten, muitas vezes ele vira alimento de bactérias ruins dentro do seu corpo. E você vai no médico, o médico vai, muitas vezes, que seja dito, o médico vai ver que você está tendo isso aí
e vai te passar um antibiótico. Às vezes ele não vai nem se dar conta que seu problema é alta ingestão de glúten, que você tem sensibilidade ao glúten, né? Então, voltando aqui, ó, pessoal, as pessoas podem ter sintomas neurológicos, essa sensibilidade ao glúten. A pessoa pode ter distúrbio bipolar, né, que antigamente era chamado de psicose maníaca depressiva, transtorno de personalidade múltipla, depressão e estudando aqui, eu vi algo interessante que chamava, antigamente eles chamavam esquizofrenia de bread madness. O que é bread? É pão, madness é loucura. Ou seja, antigamente, há muitas décadas atrás, seria uma loucura do pão, vamos dizer, traduzindo, né? A pessoa tinha sintomas de esquizofrenia, eles chamavam de bread madness. Então, quando a pessoa parava de comer pão, ela tinha uma melhora desses sintomas. Então, assim, basicamente o glúten, as mais importantes seriam essas, doença celíaca e acessibilidade ao glúten, né? Eu queria apenas distinguir aqui, para que não haja confusão, da alergia ao trigo. A alergia ao trigo também, quando a pessoa ingere trigo, ela pode ter vários sintomas, mas aí já no caso já não é o glúten, há outras proteínas que estão no trigo. Eu queria apenas fazer uma observação, pessoal, explicar para vocês o que é lectina. O glúten ele é uma lectina. O que é uma lectina? A lectina é uma proteína inflamatória presente em várias plantas, né? Elas têm lectinas para poder se proteger contra predadores, contra insetos. A planta não é aquela coisa bonitinha que a gente acha que é, não. A planta é um ser vivo e ela procura se defender de predadores, né? Muitas plantas são benéficas até certo ponto, mas tem determinados antinutrientes das plantas, algumas lectinas, que são um problema. Mas isso aí a gente tem que... é tópico para mais vídeos, tá? Aí a pessoa pode se perguntar, pô, mas eu não tenho nada disso, tem algum benefício de eu posso continuar com glúten, já que eu não tenho nada disso? Em estudo, pessoal, feito no Brasil em 2012, eu vou colocar o link aqui, eles observaram que o glúten aumenta a atividade inflamatória, aumenta o acúmulo de gordura, aumenta os níveis de glicose no sangue e aumenta a resistência insulínica. Resistência insulínica, em outras palavras, é diabetes, é um caminho para a diabetes. Então, o glúten, ele provoca isso. Eu vou colocar o link desse estudo aqui. Então, assim, se a pessoa falar, não tem nada disso, já fiz teste, se ela comer o glúten, ela poderá ter um ganho de peso, né? Eles fizeram um estudo com 2 grupos de cobaias e observaram que o grupo que ingeriu glúten, teve esses sintomas. Pessoal, os índices de obesidade no Japão giram em torno de 3,5%, enquanto nos Estados Unidos é de 30% obesidade. No Japão come-se muito arroz, mas não se come tanto trigo, tanto glúten quanto nos Estados Unidos. Tá? É interessante notar isso. Em que pese, gente, estudando aqui, eu pude observar que em que pese o glúten poder ser consumido por muita gente sem apresentar um problema aparente, porque muitas vezes a pessoa tem problemas e a pessoa, às vezes, ela não se dá conta disso, às vezes ela vai se dar conta o dia que ela largar o glúten. Os autores que eu sigo, o pessoal que eu estou seguindo aqui, né, os livros que eu li, relatam, de uma forma geral, que ninguém consegue digerir totalmente o glúten, tá? Outra coisa que eu queria falar aqui, sobre a permeabilidade intestinal. O que é permeabilidade intestinal? Nosso intestino ele é fechadinho, tá? Quando você ingere, é que nem a nossa pele aqui. A nossa pele não tem ruptura, tá aqui fechadinha para impedir a entrada de vírus, de bactéria, de poluição, de um monte de coisa. Mas, se você só tem um corte aqui, vai entrar impurezas do meio ambiente. Da mesma forma é o nosso intestino ele é fechadinho. Só que quando, em estudos, né, realizados, eu vou colocar o link também, quando você ingere o glúten, a proteína gliadina do glúten, ela vai estimular uma outra proteína chamada zonulina, e essa proteína vai fazer o seu intestino fazer isso, ó, abrir. É como se estivesse abrindo uma porta. E aí, essa abertura, que chama permeabilidade intestinal, que é uma irritação do intestino, em outras palavras, né, que provoca aquilo ali,
vai permitir a entrada de um monte de impureza na sua corrente sanguínea. Parte das impurezas e substâncias que não deveriam entrar lá. E parte dessas impurezas são as lectinas, que são as proteínas inflamatórias que eu falei. Uma delas é o próprio glúten, que ele vai entrar na corrente sanguínea. Dentro da corrente sanguínea, o glúten vai fazer a festa, as lectinas vão fazer a festa. Vão grudar em um monte de proteína do seu corpo, e aí vai gerar uma resposta autoimune, e acredita-se que as doenças autoimunes têm essa origem, né? As lectinas caem na corrente sanguínea, grudam ali e pum, seu corpo já desenvolve uma resposta, né, para as lectinas e, consequentemente, a pessoa vai ter esses problemas aí. O glúten, pessoal, o trigo já é consumido há 10 mil anos, né, desde que a agricultura existe. Certamente é consumido muito pouco. Mas de 50 anos para cá, o pessoal está fazendo muita mudança genética. Então, esse glúten que se come aí, talvez atualmente, o trigo, os grãos que a gente come hoje, certamente são muito piores do que eram antigamente, tá? Agora, vamos ver aqui o que a revista, vou dar um exemplo aqui do que a imprensa comum fala, né? Eu até dei um exemplo num dos meus vídeos aí da Dona Maria. A Dona Maria é uma dona de casa, a única informação que ela recebe sobre saúde é da revista Veja, do UOL, do UAI, de Isto É, ou do médico dela, que ela tem há anos, que ela confia cegamente. E o médico de Dona Maria é vítima da indústria farmacêutica. Ele sofreu uma lavagem cerebral na faculdade, ele enxerga assim, participa de congressos, né, com tudo pago, com que a indústria farmacêutica estimula a dar remédio. E eu falei da Dona Maria, né? Então a Dona Maria vai consultar a revista Veja. Aí eu peguei aqui, gente, só um exemplinho para vocês verem, vou colocar o link aqui de baixo também, que a revista Veja fala do glúten. Aí tem aqui, ó, 10 perguntas sobre o glúten, 10 respostas sérias. Eles já colocam isso, né? Da ciência. Famosas, cortar a proteína da dieta. Livros condenam o ingrediente, está se referindo ao glúten. Mas o que há de verdade nessa história de que glúten faria engordar, tá? Aí vem aqui, número 7, né? Eu vou colocar o link depois. Aí a própria revista coloca lá a pergunta: vale cortar o glúten do cardápio sem consultar um médico? Resposta da revista: de jeito nenhum. Eu já falei o mal que o negócio faz, né? O mal que o negócio faz, mas a revista fala: de jeito nenhum. De acordo com os especialistas, palavra da revista, eles sempre jogam para esse lado. Com todo respeito, na minha opinião, quem defende cegamente o glúten assim é um especialista de Araque. Alimentos ricos em glúten dentro de uma dieta equilibrada. O que é uma dieta equilibrada? Trazem benefícios para a saúde. Sinceramente, eu não vejo nenhum benefício no glúten, a princípio. E eles ajudam a controlar a glicemia, né? Eu mostrei um estudo aqui, né? Falei de um estudo agora, eu vou colocar um link que fala justamente o contrário. O glúten provoca um aumento da glicose no sangue, mas a revista está falando que ele ajuda a estimular, a controlar a glicemia. Bom, vamos seguir. E o triglicéridos, né? Aumenta a absorção de vitaminas e minerais. Pessoal, o glúten causa inflamação. Acredita-se que causa até inflamação em todo mundo, de uma forma ou de outra. Causa permeabilidade intestinal, causa um monte de problema. Como é que a revista fala que ele aumenta a absorção de vitaminas e minerais e melhora a flora intestinal? Acabei de falar que muitas vezes o glúten ele é alimento de bactérias ruins, provoca o SIBO, né? Então, assim, é muito contraditório essa nossa imprensa, né? Parece que a impressão que dá aqui é que eles querem vender, tem algum anunciante ali, alguém que produz farinha refinada, pizza, sucrilhos, cereal matinal, etc., que quer vender e quer estimular. Inclusive o glúten é viciante, né? É viciante, eu falei no começo aqui. Aí a revista continua. Lista o endocrinologista Marcelo Bronstein. Aí vem aqui colocar o título do cara. Professor de endocrinologia e metabologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Aí a revista continua. Quem gostaria de perder esse pacote de vantagens? Grandes vantagens, né? O segredo está no equilíbrio das porções. Retirar o glúten só é indicado quando o médico mandar. Palavras da revista Veja. Isto é, no caso de doença celíaca ou sensibilidade não celíaca. Pessoal, com todo respeito, a revista, tá? Estou colocando minha posição
totalmente discordante da revista. Mas a Dona Maria, que vai ler isso aqui na casa dela, que é uma dona de casa, não tem acesso à saúde, ela vai ver isso aqui, vai ver que a revista está citando o nome de um médico e vai falar, não, vão continuar comendo glúten. Tá vendo aqui, ó? Tem a reportagem, o médico falou. Ó, pessoal, com todo respeito, essa matéria, que eu vou colocar o link depois, é um lixo, tá? Então, assim, gente, Dona Maria foi ao médico, né, apresentando vários sintomas de sensibilidade ao glúten e, inclusive, até eu citei no começo aí sobre Brad Madness, né, alguns sintomas similares a esquizofrenia, enxaquecas, né, você pode ter enxaquecas terríveis que você não sabe de onde que é do glúten, mas o médico de Dona Maria simplesmente prescreveu medicamento para ela. Né? Em momento algum, o médico de Dona Maria falou para Dona Maria que ela poderia ter um problema com glúten ou que ela deveria fazer testes nesse sentido. Então, Dona Maria está tomando remédio e continua ingerindo glúten, continua tendo problemas cada vez mais sérios e tomando remédio que vai causar uma série de outros problemas, uma perda de vitaminas e nutrientes importantes no corpo, né? E tá aí. Pessoal, por fim, para vocês sigam o médico de vocês. Há muitos excelentes profissionais, muitos excelentes médicos, muito médicos bons, nutricionistas, nutrólogos, etc. Admiro. Meu aplauso para esses profissionais. Né? A forma que eu falo aqui, eu me refiro apenas a alguns profissionais que são vítimas, tá? Alguns são vítimas de um sistema e não é a culpa deles. Mas acaba que pessoas como Dona Maria pagam o preço sem saber. Beleza? Um grande abraço.